Graça e paz a todos, irmãos. Amém? Aleluia. Maravilha, né? Estava ouvindo o pastor Rogério falando ali, aí eu falei com a minha esposa, nós vamos fazer 25 anos de casados nesse ano, né? Em julho, nós fazemos 25 anos de casado. E aí eu estava comentando com ela, falei assim, eu sempre faço um elogio. Durante 25 anos, irmãos, eu sempre fiz, né, um elogio à minha esposa, todo dia de manhã, por incrível que pareça, né? Aí eu falei no ouvido dela, e ela falou assim, eu também te elogio, é real, é verdade. Porque nós sabemos que para viver junto, né, precisa haver, né, uma cumplicidade. E nós louvamos a Deus que temos muitos casais aqui abençoados pelo Senhor, que Deus possa abençoar poderosamente esse trabalho, que esse trabalho venha a ser relevante na vida de cada casal da nossa igreja, amém? Aleluia. Queridos, nós vamos entrar aqui, né, na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para nós. Você que está aí nos assistindo de casa, que Deus possa abençoar poderosamente também a sua vida, que você possa estar conosco aqui em outras oportunidades, para que nós venhamos estar adorando ao Senhor juntos. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Quero estar lendo a palavra do Senhor, que você possa acompanhar aí, né? Se quiser colocar no telão aí, Juju, para que os irmãos possam acompanhar. Eu creio que, pelo que eu acompanhei ali, a minha tradução aqui, eu acho que bate com a da mídia, né? Capítulo 5, todos acharam, amém? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que esse envie a mim um homem, para que eu restaure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Quantos profetas do Senhor temos aqui nessa noite? Diz amém, nessa
manhã, né? Estou falando aqui à noite, né? A gente está acostumado a pregar à noite. Aí, quando vai ministrar na manhã, a gente fica falando noite. Isso eu acho que não acontece só comigo, não, né, pastor? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados, nós estamos diante de um texto milenar, né? Um texto que foi escrito há bem mais de 2000 anos atrás. E o que me chama a atenção nesse texto, amados, mesmo esse texto ele sendo escrito há tantos anos, mesmo esse texto, ele não sendo escrito para a dispensação ao qual nós vivemos, nós sabemos que esse texto ele está inserido ainda na dispensação da lei. Mas o que me chama a atenção, amados, que mesmo esse texto sendo escrito em uma dispensação diferente, ele traz para a dispensação da igreja algo assim que pode causar transformação de vida, algo que pode causar mudança na vida das pessoas. Um texto que todos nós conhecemos. Se fôssemos aqui falar, né, sobre a história, todos aqui poderiam falar da história. Até as crianças, né, têm conhecimento da história que relata sobre esse rei, esse comandante leproso, um homem que tinha uma patente importante, um grande sírio que comandava um grande exército. Mas, amados, nós precisamos trazer esta realidade e inserir essa realidade na dispensação da igreja, na dispensação da graça, porque se nós ficarmos presos à dispensação da lei, nós não conseguiremos seguir o exemplo desse general. Então, amados, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Nós sabemos, amados, que hoje, a todo momento, nós ouvimos sobre a necessidade de buscarmos ter uma qualidade de vida. Quantos aqui querem ter uma qualidade de vida melhor? Levanta a mão para eu ver. Todos nós. Todos nós queremos ter uma qualidade de vida melhor. Mas, amados, eu quero dizer para você, para nós termos essa qualidade de vida, nós precisamos entender que nós temos que conhecer o Deus ao qual nós servimos. Aí, às vezes, você pode dizer para mim, pastor, mas conhecer a Deus, eu conheço Deus. Mas, amados, eu não estou dizendo de conhecer e de ouvir falar. Eu estou dizendo de ter intimidade. Eu estou dizendo de ter aproximação de Deus. Eu sei que todos nós aqui buscamos ter esta aproximação, porque nós entendemos que há muito tempo houve algo que aconteceu que criou uma barreira entre Deus e o homem, e essa aproximação ela ficou impedida. Mas através da pessoa bendita de Jesus, nós hoje temos a aproximação, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje você pode se achegar a Deus. E a palavra do Senhor, ela diz bem claro, achegai-vos a mim, e eu achegarei a vocês. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Todos nós queremos viver bem, amados. Todos nós queremos ter uma vida abastada, confortável. E hoje em dia nós encontramos muitas fórmulas para isso. Nós sabemos que existem muitas técnicas, amados, para que se consiga isso. Mas na Bíblia, a Bíblia ela dá outra diretriz para nós. Para nós alcançarmos isso, é necessário nós termos um grau de intimidade com o Senhor. É necessário nós termos esse grau de intimidade, porque nós temos hoje condição, não é igual no tempo da lei. Nós precisávamos de pagar um preço de sangue, porque esse preço ele já foi pago. Hoje você precisa somente ajoelhar e falar com o Senhor. Aí uma pessoa chegou para mim e falou, pastor,
Deus ouve a oração só se for de joelho? Eu falei, não, querido. Deus, Ele ouve a sua oração de qualquer forma, deitado, de cabeça para baixo. Deus, Ele não está preocupado, queridos, com a condição que você está, Ele está preocupado com o seu interior. Sabe por quê, amados? O que comunica com Deus é o nosso espírito. Não é a nossa carne que comunica com Deus, é o nosso espírito. E nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Aleluia! Louvado e bendito é o nome do Senhor. Quem quer ter uma melhora na sua qualidade de vida, amados? Quem quer ver a sua vida mudar, tem que conhecer a Deus. Não tem como você ter uma qualidade de vida sem conhecer o Senhor. E quando conhecemos a Deus, Ele nos mostra coisas maravilhosas. Em Jeremias 33:3 diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Presta atenção. O Senhor, Ele está declarando para nós, amados, que é necessário que nós mantemos um grau de aproximação com Ele. E quando nós falamos desse texto, ao qual eu disse aqui que não está inserido, né, na nossa realidade, porque nós entendemos, amados, que a dispensação da igreja, ela começa já no finalzinho do Evangelho, para o livro de Atos, já começa a dispensação da igreja. E muitas vezes nós tentamos viver numa dispensação que não é para nós. Nós sabemos que através da palavra do Senhor nós trazemos muitas coisas maravilhosas, porque essa é a palavra de Deus, não importa se está no Antigo Testamento, não importa se está no Novo Testamento, nós sabemos que esta é a palavra de Deus. E aí, amados, nós começamos a olhar agora, tem uma outra tradução da palavra que diz assim, no mesmo versículo de Jeremias 33:3, diz assim: Jeremias, se você me chamar, eu vou te responder. E vou contar coisas misteriosas e maravilhosas que você ainda não conhece. Então Deus, Ele quer ter esse particular com você. Deus, Ele quer ter essa intimidade com você. Mas é necessário que você o busque de todo o coração. Não adianta, amados, nós tentarmos viver uma vida, tentarmos viver, muitas vezes, fora da realidade ao qual nós estamos inseridos. Nós sabemos, amados, que a realidade de Naamã era uma realidade diferente da nossa. Ainda era o tempo da lei, ele estava vivendo um tempo diferente do nosso. Nós vivemos o tempo da graça. Se nós vivêssemos, queridos, no tempo da lei, misericórdia. Misericórdia. Mas nós vivemos o tempo da graça. Nós não estamos inseridos nesta realidade. Nós estamos inseridos na realidade da nova aliança com o Senhor Jesus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Para conhecermos a Deus, queridos, nós temos que passar a observar os 7 mergulhos de Naamã, as 7 formas nós podemos trazer, para nós conseguirmos trazer essa realidade até a nós. Porque nós entendemos que quando aconteceu isso com Naamã, tudo isso que eu acabei de ler com a igreja aqui, quando aconteceu isso, amados, ele estava vivendo em um tempo diferente do nosso tempo ao qual nós vivemos hoje. Mas se nós observarmos, amados, nós vemos como que nós podemos alcançar coisas grandiosas, como Naamã alcançou. Você começa a viajar aqui no texto, amados, você começa a entender uma série de coisas que acontecem no nosso tempo, que acontece hoje na nossa dispensação, que é a dispensação da igreja. E muitas vezes as pessoas ficam perdidas, não conseguem, amados, alcançar o melhor de Deus.
Eu quero dizer para você, queridos, quando Deus tiver tudo de você, você terá o melhor dele também. E Deus, Ele não quer muita coisa de você, Ele não quer muita coisa de nós. Ele quer que nós mantemos uma aproximação dEle. Sabe por quê, querido? Porque Ele nos ama. Deus, Ele nos ama, Ele quer que nós temos uma intimidade com Ele. Imagine você ter um filho e o seu filho não ter uma intimidade com você. O seu filho te tratar como um estranho. Imagina você. Deus, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Aleluias. 7 é o número da perfeição de Deus, ligado à purificação e à restauração. E se tivermos dispostos, queridos, a sermos curados em qualquer área de nossas vidas, nós devemos estar prontos a sermos tratados por Deus. Quantos aqui querem ser tratados por Deus? Levanta a sua mão. Então dê lugar ao Senhor nesta manhã, queridos, que Deus Ele irá tratar você. Amados, eu costumo dizer que a igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas que querem mudança de vida, que querem transformação de vida. Sabe por quê, amados? Se eu perguntar aqui, quantos perfeitos tem aqui? Não tem ninguém. Nós somos cheios de imperfeição, mas aqui é o lugar perfeito para você tratar suas imperfeições, para nós tratarmos as nossas imperfeições. Nós sabemos quão é difícil, às vezes, viver em comunhão, né? Viver suportando uns aos outros. Aí muitas pessoas, pastor, levam essa palavra aí ao pé da letra, suportando. Eu suporto fulano, porque a Bíblia fala que nós temos que suportar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala sobre suportar, ela está dizendo, sabe o quê? Dar suporte. É isso, meu pastor? É dar suporte. Ei, o irmão ali, deixa eu suportar ele, deixa eu dar suporte a ele. Segura aqui, irmão, que eu vou te ajudar. Viu? É preocupar com o irmão, né? É ver o irmão numa situação complicada e falar assim, opa, eu preciso ajudar o meu irmão. Amados, tem pessoas, queridos, que estão dentro das igrejas, que são incapazes, às vezes passa a ver um irmão da igreja em uma situação complicada, de repente, com o carro parado, quebrado na rua, ele passa e nem olha para o lado, vai embora, nem dá uma buzininha assim, para dizer, né, ó, te vi aí, né, faz de conta que não viu. E a palavra do Senhor fala que nós temos que suportar, nós temos que dar suporte uns aos outros. Sabe por quê, queridos? Porque a caminhada, ela é difícil. A caminhada não é fácil para ninguém. E quando nós suportamos, quando nós damos esse suporte uns aos outros, sabe o que acontece? A caminhada se torna mais fácil. Nós conseguimos caminhar com mais facilidade. Aleluias. Amados, Naamã, ele era alguém que estava numa condição muito complicada. Por quê, amados? Porque Naamã, ele estava acometido da pior enfermidade da época. Era a pior enfermidade que existia na época, era a lepra. Sabe por quê? Porque as pessoas, amados, eles não queriam a proximidade de quem era leproso. O leproso, ele era jogado para fora da cidade, ele era expulso da cidade. Ele não poderia conviver com as pessoas como nós convivemos. Nós estamos aí, amados, em uma pandemia, né, que nós, muitas vezes, nós ficamos impossibilitados de abraçar um outro por causa de um vírus. E a gente sofre tantas vezes com isso, né? Poxa, eu queria tanto dar um abraço no meu irmão, estou enjoado de dar soquinho na mão, né? Pegar na mão, vem cá, depois eu passo álcool ali, né? Naamã, amados, ele era um general, era um homem importante. Mas eu quero dizer para você, toda a importância dele, se as pessoas soubessem que ele estava enfermo, não ia adiantar nada. Sabe por quê? Porque caía tudo por terra. Naamã, se as pessoas descobrissem que ele estava naquela condição, talvez ele seria expulso daquilo que ele fazia, né?
daquele comando que ele exercia. Mas ele escondia aquilo debaixo da sua farda ali. Ele não queria ser exposto. Mas eu quero dizer para você uma coisa, amados. Às vezes é necessário nós nos expormos para abençoar a vida dos nossos irmãos. Sabe, amados, Deus ele faz tanta coisa em nossas vidas. E às vezes nós somos incapazes, talvez por causa do orgulho, assim, propriamente dizendo, de testemunhar daquilo que Deus fez. Ah, porque se eu for testemunhar, alguém vai pensar que eu estou querendo me amostrar. Eu não estou preocupado com o que você está pensando. Eu estou preocupado com o que Deus ele pensa de mim. Eu estou preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito. E você precisa também ser dessa forma. Você precisa se preocupar com o que Deus pensa ao teu respeito. Mas o ser humano está muito preocupado com a reputação. Ele fica, né? Não, eu preciso de mostrar. Ei, você não tem que mostrar o que você não é. Você precisa ser o que você é. A pessoa precisa te aceitar como você é. Sabe por quê? Porque a pessoa mais importante nos aceita como nós somos. Deus ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade, sabendo que aqui não existia nenhum justo. Mas mesmo assim, ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Então, amados, nós precisamos entender o seguinte, que nós temos que preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito, e não o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Eu quero falar sobre, esses 7 mergulhos. Nós vemos aí, amados, o mergulho da soberba. O mergulho da soberba, ele aconteceu por causa da dificuldade, muitas vezes, daquele homem, por ele ser alguém naquele posto, mas ele passou por uma estrada até chegar ali. Ele não chegou de uma vez, nós não conseguimos subir a escada do meio para cima, nós temos que começar do primeiro degrau. E muitas vezes, amados, as pessoas querem pular essa etapa. Não tem como. Se você tenta pular essa etapa, você pode cair. E você caindo, você pode se machucar a ponto de não ter mais condição de subir esse degrau. Então, amados, nós vemos aqui que esse homem, com certeza, ele teve muita dificuldade, ele enfrentou muita adversidade para chegar até a fama. Isso fez com que ele desenvolvesse algo terrível, a soberba. E essa soberba, amados, poderia ter implicado na cura da sua enfermidade. Sabe por quê? Ele esperava, amados, encontrar em Israel um profeta que esticasse um tapete vermelho para ele passar, para ele vir até a ele. A Bíblia fala sobre isso, não sobre o tapete. Mas ele esperava que aquele homem saísse, fosse ao encontro dele e colocasse a mão sobre ele e invocasse o Deus de Israel para curar aquela lepra. Só que não acontece do jeito que ele queria, não. Sabe por quê? Deus ele age da forma que ele quer, não da forma que nós queremos, amados. Às vezes você tem pedido algo a Deus e não tem acontecido da forma que você quer. Eu quero dizer para você, Deus, ele realiza da forma que ele quer, não da nossa forma. O jeito é dele. E agora, amados, o profeta Eliseu, ele manda uma mensagem, fala com ele para ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele vai ficar curado. O profeta nem sequer se incomodou de ir até a ele. Ele achava que ele era quem? Ele estava numa condição desfavorável, mesmo sendo quem ele era. Muitas vezes, amados,
nós não entendemos que, estando nós perdidos, destituídos da glória de Deus, em uma condição desfavorável, Deus ele enviou o seu bem maior, o seu único filho, para morrer pela humanidade. Agora vem um homem querer ser ovacionado pela sua posição. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus usou aquele profeta e disse, olha, fala com ele para ir até o rio e mergulhar 7 vezes. Que no 7º mergulho ele será purificado. Imagina você, Rio Jordão, se fosse um rio limpinho, de água limpinha, clarinha, seria muito bom. Mas era um rio de água suja. E Naamã, queridos, achou um desrespeito aquilo. Não acredito que esse camarada falou isso. Eu não acredito que ele teve coragem de mandar que eu fosse, Naamã, um general, bem conceituado, cheio de patente. Ele pensou dessa forma. A soberba, queridos, fazia parte da vida daquele homem. O segundo mergulho da dúvida. Eu quero dizer para você que não era pequena a dúvida no coração de Naamã. Ele tinha dúvida sobre a eficácia do tratamento, queridos. Ele não sabia se ele... Eu vou lá, tá bom, eu vou lá e mergulho naquela água suja. Mas eu não tenho certeza que eu vou ficar curado. Eu não tenho certeza que eu vou ficar limpo da minha lepra. Presta atenção. Ele precisava, querido, de jogar o orgulho dele por terra, mas ele não tinha certeza da eficácia do tratamento. Sabe por quê, queridos? Eu quero dizer para você uma coisa, a dúvida, ela rouba a fé. E a fé, ela mina a esperança. Você precisa entender, amados, quando é dado um direcionamento para você, você precisa obedecer. Quando nós recebemos um direcionamento do nosso pastor, dos nossos pastores, dos nossos líderes, nós precisamos obedecer. Nós não temos que questionar, se você se colocou debaixo da autoridade de uma liderança, você precisa entender, amados, que ele é autoridade sobre você. E muitas vezes você não consegue alcançar patamares maiores, porque você não consegue entender isso. Porque quando nós entendemos isso, amados, Deus, ele flui através de nós. As coisas acontecem através de nós. E nós recebemos aquilo que Deus ele tem condicionado para nós. As bênçãos, as vitórias. Naamã, ele estava diante de algo sobrenatural. Ele estava diante da cura para uma enfermidade que não tinha cura. Mas ele não dava conta disso. Aí o seu servo chega e fala, Naamã, se ele te pedisse algo, se o profeta tivesse te pedido algo grande, você não faria. Ele não te pediu nada, camarada, vai lá e mergulha. Só, queridos, que não era simples assim. Para Naamã mergulhar, ele precisava se despir da sua arrogância, da sua prepotência. E muitas vezes, amados, nós deixamos de receber algo de Deus por causa da nossa arrogância. Sabe por quê, amados? A simplicidade, ela não consiste em palavra, ela consiste em atitude. Eu me lembro de um pastor, você chegava na igreja dele, ele estava com a gola da camisa, vou mostrar, dar a demonstração, a gola da camisa torta, o botão abotoado fora do lugar, a gravata toda torta, e era alguém, não pensa que era um lugarzinho humilde, não, era uma igreja de um nível bom, uma igreja que tinha um nível igual a nossa aqui. E ele chegava lá todo... Eu falava, pastor, eu era o arrumador, né?
Porque eu não aguento ver o camarada todo torto, não, que eu vou lá arrumar, vem cá que eu vou dar um conserto aqui. Rapaz, por que você está todo empenado assim, né? Deixa eu ajudar você aqui. Só, amados, que ele tentava passar uma humildade aparente. Eu sou humilde, irmãos, eu sou um homem humilde. Mas, na verdade, aquela humildade era uma humildade aparente. Ele tentava passar que era humilde, mas era a pessoa mais exaltada que eu conheci. Sabe por quê, amados? Ele não era o meu pastor, não, viu? Mas se fosse também, ele não deixaria de ser exaltado e eu ia falar com ele. Você tem que se humilhar, rapaz, senão Deus te abate, viu? Sabe por quê, queridos? A altivez, ela precede a queda. Hoje esse pastor, ele não está mais à frente de igreja alguma. E eu fiquei sabendo que ele estava até desviado do evangelho do Senhor. Mas era alguém, amados, que tentava passar algo que não era real. Você ia conversar com o homem era de um orgulho terrível. Mas tentava passar uma humildade aparente. Eu quero dizer para você, amados, você pode estar vestido com um terno de ouro, com fio de ouro. Se você for humilde, a humildade ela vem daqui de dentro, aqui, ó. A humildade vem de dentro, ela não vem da aparência. Mas é muito natural nós olharmos a aparência. Mas Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele está atento ao nosso coração, amados. E eu tenho certeza que o coração de cada um de nós aqui estamos contrito com Deus, para recebermos tudo aquilo que ele tem proposto para nós. Aleluias. Tudo aquilo que ele tem para nós, nós iremos receber. Porque se porventura existir alguém aqui nesta condição, a glória do Senhor, o poder da palavra do Senhor, ela irá transformar a sua vida. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O terceiro mergulho, o mergulho da vergonha. Naamã, ele teve de se despir. Ele teve de mostrar o seu interior cheio de chagas, cheio de ferida. Ele precisou de expor a sua nudez. Ele precisou de expor a sua nudez para que ele pudesse alcançar aquilo que Deus tinha proposto para ele. A ordem já estava dada. O profeta já havia profetizado, amados. E eu quero dizer para você uma coisa: se você é profeta de Deus, abra a sua boca e profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os seus irmãos, profetiza sobre o seu trabalho, começa a profetizar, irmãos. Abre a sua boca e profetiza. Profetiza bênção na vida das pessoas, para que essas bênçãos possam se materializar. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O quarto mergulho, queridos, o mergulho do passado. Aqui eu quero frisar bem esse quarto mergulho. Naamã, ele vence o seu orgulho, ele vence as suas dúvidas, as suas vergonhas, e agora é hora de deixar o passado para trás. Preste atenção, amados. Muitas pessoas não conseguem avançar, porque está preso ao passado. Você pode dizer para mim aqui, de repente, fala: não, pastor, eu não estou preso ao meu passado, não. Amado, se você não está, Deus te abençoe, que você possa avançar a cada dia. Mas nós precisamos, sabe, fazer o que com o passado? Fazer como Deus faz. Imagine você, se Deus ficasse olhando o nosso passado, nós estávamos perdidos, amados. Mas sabe o que Deus faz? Ele pega o passado do homem, o pecado do homem, tudo aquilo de ruim que o homem fez e lança no mar do esquecimento. E muitas vezes nós tentamos resgatar aquilo que nós fizemos no passado, seja bom, seja ruim. Nós tentamos trazer aquilo para a nossa realidade, para o nosso presente. Eu quero dizer para você, amados, deixe o passado para trás. Viva coisas novas com o Senhor. Ei, se você já profetizou, se você já falou em línguas, se você já curou em nome de Jesus, ei, você já fez, continue fazendo. Esqueça o passado para trás. Esse pastor ao qual eu mencionei aqui, amados, ele vivia contando: porque quando eu fazia, né, a série de conferência lá em tal lugar assim, que
200 pessoas eram batizadas no Espírito Santo, que acontecia isso, acontecia aquilo, e vivendo de passado. Um dia eu cheguei para ele e falei assim: olha, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus fez tanta coisa lá no passado, por que não está fazendo agora no presente? Mudou alguma coisa? Deus, ele mudou, irmãos? Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Se Deus fez no passado, amados, é para ficar no passado. Nós precisamos alcançar coisas novas a cada dia. Nós precisamos influenciar as pessoas hoje para que elas sejam uma bênção nas mãos do Senhor, para que elas sejam transformadas através do poder da palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu costumo ministrar a palavra do Senhor, e eu não me preocupo muito quando eu estou ministrando. Se for preciso eu falar assim, dá um glória a Deus, eu não vou falar, sabe por quê? Porque a glória é para o Senhor, você dá se você quiser. Você, elogia Deus se você quiser. O importante é que a palavra ela está sendo pregada, e você está ouvindo essa palavra, e essa palavra ela está causando transformação na sua vida, eu não me preocupo. Sabe por quê, amados? Tem pregadores que eles ficam preocupados, querendo pôr fogo na igreja. Não, eu não faço isso. Só se for um trabalho, específico de avivamento, pastor? Aí nós vamos, glorifica, adora o Senhor e vamos. Mas nós estamos agora para ministrar a palavra. Se você começar a glorificar, a falar em mistério, nós não conseguiremos concluir. Não conseguimos fechar a mensagem, você não vai entender coisa alguma. Então é isso aí, você está certo. Pode glorificar em espírito aí, não tem problema. Mas eu quero dizer para você que esta palavra, ela é eficaz e verdadeira, ela causa transformação, ela causa impacto em nossas vidas, irmãos. Sabe, nós não temos que preocupar com, durante a mensagem, que as pessoas fiquem glorificando. Não, você glorifica em espírito, quanto mais baixinho você glorificar, melhor para quem está ministrando. Tem pregadores que falam assim, a glorificação ela motiva, ela é o combustível aqui do pregador, mas eu não preciso desse combustível não, tá bom, queridos? O elogio é para Deus, então faça. É igual a línguas estranhas, ela edifica quem? A igreja? Não, ela edifica a mim. Então, eu falo ela baixinho, eu falo ela do jeito que eu quiser, porque ela está me edificando. Deixa o passado para trás, viva coisas novas. Mantenha um grau de aproximação com Deus, que você viverá coisas sobrenaturais. O quinto mergulho, mergulho da ansiedade. Naamã aprende que nós não podemos pular as fases de nossas vidas. Não adianta. Se o profeta falou 7 vezes, é 7 vezes. Não adianta mergulhar 6 e desistir, não. Se mergulhar 6 e desistir, vai perder a bênção. Se a orientação para você é 40 dias e você fizer 30, perdeu a bênção. O pastor deu uma orientação aqui para nós aqui de 40 dias, dos casais. Deu uma orientação aqui do domingo que vem, e nós estaremos aqui cumprindo a orientação dele no mínimo. É quantas horas que o pastor falou aqui no mínimo aqui, domingo que vem? Fala alto aí para me ouvir. 3 horas é o mínimo. Se você vir aqui ficar só 2 horas, você está em desobediência. Você pode perder a bênção. Você pode perder o seu milagre por causa da desobediência. Deus, ele não se compraz com a desobediência. Nós precisamos, amados, aprender a seguir a orientação da nossa liderança. Eu estou falando isso aqui, não estou ovacionando o pastor, não. Eu honro muito eles, que eles são os meus pastores. Mas não estou fazendo isso, não. Eu estou dizendo que é real, que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos, amados, para que nós possamos avançar, para que nós possamos viver coisas sobrenaturais, coisas diferentes, nós precisamos entender, amados, o significado da palavra que está sendo ministrada. Por isso eu faço questão que a pessoa preste atenção mesmo.
Presta atenção para que você seja transformado pelo poder da palavra. Não é o poder da minha palavra, amados. Eu estou aqui somente como instrumento de Deus, somente como canal de Deus para ministrar para a sua vida. Mas esta palavra, ela é do Senhor e ela é eficaz e verdadeira. E ela pode mudar a sua vida nesta manhã. Ela pode transformar você nessa manhã. Independe de você ser crente há 20, 30, 40, 50 anos. Essa palavra, nesta manhã, ela pode causar uma transformação na sua vida. Aleluias! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O sexto mergulho, o mergulho do cansaço. O desafio desse sexto mergulho, queridos, é vencer o cansaço. Você está cansado de servir a Deus? Quantos aqui estão cansados de ir na igreja? Ah, eu sou crente há tantos anos. E eu vivo essa rotina, né, de estar indo para a igreja. Eu quero dizer para você, não é rotina alguma vir à casa do Senhor. Sabe por quê, amados? É rotina para quem não entende o que está fazendo. Mas a partir do momento que você examina a palavra do Senhor e você começa a entender, que você começa a ter um grau de aproximação com Deus, você vê que não é rotina. É algo sobrenatural, algo tremendo estar na casa do Senhor. É algo sobrenatural, amado. Sabe por quê? Porque nós não viemos aqui para buscar nada, nós viemos aqui para oferecer. Quantos aqui vieram para buscar? Quando nós vamos à casa do Senhor, nós vamos para oferecer. Sabe o que acontece, amados? Quando nós oferecemos para Deus o nosso culto, quando nós oferecemos para Deus o nosso louvor, sabe o que acontece? Ele derrama a glória dele sobre nós. Quando você glorifica, quando você manda glória para o alto, Deus ele manda a glória para a terra. E ele impacta a sua vida. Ei, independe de alguém estar vendo. Ah, o pastor está me olhando, deixa eu glorificar aqui, porque não, irmãos. Nós temos que glorificar para Deus, não é para o pastor, não é para a liderança, não. Sabe por quê, amados? Você está aqui para oferecer um culto para Deus. Nós estamos aqui nesta manhã para oferecer um culto para Deus. Eu tenho certeza que Ele tem recebido o nosso culto. Ele tem recebido a nossa adoração. Cada irmão que toca aqui, esses instrumentos aqui, eles estão oferecendo aqui adoração para o Senhor, através dos seus instrumentos. Eles estão sendo canal de bênção na vida da igreja, e também estão oferecendo para Deus o que eles podem oferecer de melhor. Eu tenho certeza, amados, cada um dos tocadores, dos louvoristas, antes de vir para aqui, eles ensaiam. Não, nós precisamos ensaiar, porque a gente tem que fazer bonito. Não é fazer bonito para você, é fazer bonito para Deus. Sabe por quê, amados? Se o homem quiser fazer bonito para o homem, sabe o que acontece? Deus ele não recebe. Porque Deus ele sabe que não é para ele, sabe? Não, isso aí que está acontecendo não é para mim. E se não é para você, você não irá sentir a glória, você não irá sentir o poder de Deus através da ministração. Quando está cantando aqui, eu posso sentir a glória do Senhor. É um momento, queridos, de nós glorificarmos, de nós adorarmos. E esse momento agora é o horário de nós prestarmos atenção naquilo que Deus ele tem para ministrar para as nossas vidas. Porque essa palavra, ela transforma as nossas vidas. Então eu quero dizer para você, não canse de vir para a casa do Senhor, não. Você precisa se alegrar. Você precisa se alegrar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa ter alegria nisso, de estar na casa do Senhor, adorando, bendizendo a Ele em espírito e em verdade. Muitas vezes, amados, eu não estou aqui, que às vezes eu estou ministrando em outra igreja, às vezes eu estou fazendo uma visita em uma igreja, né? Mas eu tenho prazer de estar adorando ao Senhor. Esses dias atrás eu fui fazer uma visita numa igreja, chegou lá, e o pastor falou assim, me pegou, pastor, na hora assim, rapaz, eu estava até sem Bíblia na hora, né?
porque eu não tinha saído com a intenção de fazer uma visita. Mas pensa num camarada que gosta de igreja, né? Eu falei assim, eu vou entrar aqui nessa igreja aqui, porque se eu não for aqui, eu não vou em lugar nenhum, porque não dá tempo de eu chegar na minha igreja. Foi na quarta-feira, entrei. Teve o louvor, na hora da ministração, nós vamos ouvir a mensagem, o pastor Cláudio estará ministrando, eu, misericórdia, né? Agora... Aí eu olhei para o lado, tipo assim, alguém me socorre aí, por favor. Aí o irmão pegou e me emprestou um celular. Falei, tá bom. A palavra de Deus está ali, né? Não é a Bíblia, né? A Bíblia sagrada encadernada, mas é digitalizada, né? Eu peguei aquela Bíblia e Deus começou a me usar naquele lugar para eu falar algo. Depois, né, que eu fui entender, na hora eu não estava entendendo nada. Falei, meu Deus, o que eu estou falando aqui na igreja do homem, né? Na igreja do pastor aqui. E depois eu fui entender o desenrolar do mistério. Porque Deus, Ele não nos deixa confundido com nada, irmãos. Deus, Ele esclarece. Deus, Ele não tem interesse, amados, de ter mistério conosco, sabe? Deus, Ele não tem interesse de ter mistério conosco. Todas as coisas nos foi revelada pelo Espírito Santo, que mora dentro de nós, que vive em nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem esse poder de revelar para nós. Então não existe nada oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia deixa bem claro, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem depois. No versículo seguinte, fica muito claro para nós que todas as coisas nos foi revelada pelo Espírito Santo. Deus, Ele não tem interesse que nós ficamos ignorantes acerca de nada. Sabe por quê, amados? Quanto mais nós conhecemos, mais nós iremos avançar para o alvo que é Cristo Jesus, para nosso bem maior, que é a nossa salvação. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Naamã, ele está indo bem até aqui, mas afundar 7 vezes no mesmo rio, sem ter a certeza que é um método eficaz para o problema, não é fácil, amados. Não é fácil. Naamã, ele ficou um tanto assim aborrecido com a atitude daquele profeta, porque ele queria ser recebido. E eu não tiro a razão dele, porque nós, quando nós vamos até alguém, nós queremos ser recebidos. E ele foi endereçado para Israel, saindo da Síria para Israel. Foi alguém que foi indicado através de carta, de um rei para o outro rei. Então ele esperava algo melhor. Poxa, eu estou com uma carta aqui, chancelada pelo rei da Síria. As cartas eram escritas, irmãos. Os reis usavam os anéis com os brasão, e aquele anel que chancelava a carta era o selo. Então chegou ali aquela carta, opa, né? Eu costumo dizer, os nossos pastores podem não estar aqui, mas se eles dão um direcionamento escrito e chancelar esse direcionamento, como que nós chancelamos, né, pastor? Com a nossa assinatura. Chancelou, eu trato como se ele estivesse aqui. Eu trato como se ele estivesse presente. Ei, isso aqui é um direcionamento da liderança. E pronto, ponto final, está chancelado pela liderança. Se não tiver chancelado, não vale nada. Mas se tivesse chancelado pela liderança, é lei. Então nós precisamos entender esses princípios para que nós possamos avançar. Eu já estou terminando, viu, amados? O 7º mergulho, o mergulho da ingratidão. De início, Naamã era um homem que passava por um grande problema, um homem que tinha de tudo,
Ele era um homem que tinha de tudo. Tudo que você pensar, ele tinha. De riqueza. Ele não passava por dificuldade financeira, não. Porque ele é alguém que tinha uma posição. Nós vemos hoje isso acontecer. Pessoas que têm uma posição, eles não passam por dificuldade financeira, não. Pode passar por dificuldade em outras ordens. Mas a ordem financeira, não. Se o camarada é um capitão, nós temos aqui um capitão, né, da polícia militar. Se o camarada é um coronel, ele não vai passar por dificuldade financeira, não. Sabe por quê? Porque todo mês ele vai estar ali recebendo. Ele é alguém, né, que recebe todo mês ali certinho, não tem problema financeiro para ele. Mas muitas vezes, em outras áreas, a pessoa passa por situações, por problemas, amados. Sabe por quê? Porque se trata de homem. Naamã, mesmo tendo aquela patente, mas ele era alguém homem como nós. Ele tinha uma graduação maior, mas era alguém como nós. E agora, amados, nós começamos a observar o seguinte, nesse 7º mergulho de Naamã. Um homem que pensava que tinha de tudo, mas não tinha nada. Ele pensava que tinha de tudo. Eu estou com tudo resolvido, está tudo dominado. Só que ele não tinha o mais importante, a saúde. Ei, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Você pode ter tudo. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Alguém aqui troca a sua saúde por milhões? Eu não troco a minha. Então, amados, Naamã pensava que tinha de tudo e não tinha nada. Mas após o 7º mergulho, o homem que já não se importava mais com nada, pois ele tinha tudo o que ele precisava. Preste atenção. Ele já não estava importando mais com nada, porque ele tinha tudo que ele precisava, a saúde. Porque a pessoa tendo saúde, ela corre atrás. Qual tem sido a sua saúde espiritual? Será que você tem tido saúde espiritual, irmãos? Como tem sido o seu devocional com Deus? Como tem sido o seu devocional? Como você tem se apresentado a Deus? Qual tem sido o seu grau de relacionamento com Deus? Eu quero dizer para você uma coisa, amado. Se você está disposto a sair daqui nesta manhã curado, se você está disposto a mergulhar, se você está disposto a fazer uma aliança com Deus, tome essa decisão hoje. Tome essa decisão hoje. E saia daqui com a sua vida mudada para sempre. Quando eu falo, amados, para sempre, sabe por quê, amados? Eu tenho uma teoria, né, sobre quem recebe o Espírito Santo. É uma teoria, tá, irmãos? É uma teoria, coisa de visão, de seminário. Eu tenho uma teoria. Eu acredito que a pessoa que nasce de novo, ele não volta ao estado anterior. Sabe por quê? Porque ao homem foi dado o direito de nascer apenas uma vez. E quando nós nascemos da água e do Espírito, quando nós recebemos uma nova identidade, o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer parte de nossas vidas. Nós passamos a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que a pessoa, uma vez que ela recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não sai dessa pessoa mais. É diferente das pessoas que recebiam o Espírito Santo sob. Quando eu falei daquela realidade da qual Naamã estava inserido, aquela dispensação a qual Naamã estava inserido, Naamã, ele estava inserido numa realidade diferente da nossa. Porque na época da lei, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre o homem. Hoje o Espírito Santo, ele mora no homem. Então a nossa realidade é muito melhor, é muito maior do que a realidade que Naamã vivia. Sabe, amados,
Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Nós temos dentro de nós o melhor de Deus. E esse melhor de Deus, Ele quer causar transformação na sua vida. E se você estiver disposto a fazer essa aliança com Deus, aí, eu quero dizer para você aqui, amados, eu não sei se tem alguém aqui que não serve ao Senhor, eu não sei se todos aqui servem ao Senhor, mas eu quero chamar você para fazer uma aliança com o Senhor nesta manhã. Às vezes você serve a Deus, mas você nunca fez uma aliança com Deus, ou você não entendeu ainda o significado desta aproximação, desse conhecimento. Às vezes você tem vivido uma vida que você apenas ouviu falar, mas eu quero te apresentar um Deus que cura, que transforma, um Deus que leva o homem para o céu. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor.